uma provocação aqui, outra ali, mas tem aquela famosa turma do deixa disso. Tem. A turma do deixa disso ajuda ou atrapalha ter fica tão deixa disso e a confusão fica se alastrando? Eu tô perguntando a moral. O árbitro é melhor que os caras ali se resolvam logo e termine, ou o cara lá fica puxando, segurando, ajuda ou atrapalha, no final das contas? No final acontece as duas coisas, né? Porque às vezes tem aqueles valentões, né? Que eles estão doidos para alguém segurar. Oh, me larga que eu vou lá, me larga que eu vou bater. Aí os caras estão segurando, então isso acaba botando pilha no negócio. E tem situações que se não tiver também os caras que seguram, aí a porrada vai estancar mesmo, porque os caras estão afim e vão brigar. Eu tive uma outra tem tempo ainda? Tem à vontade, fique à vontade. Eu tive uma outra situação também num Palmeiras e Grêmio. Também era outro clássico assim porque eles estavam sempre decidindo. Ou era brasileiro ou era Libertadores. 2 timaços também. Palmeiras com esse time da Parmalat, né? Um timaço. E o Grêmio também com timaço, com Arce, enfim. E aí, num determinado momento lá, o Grêmio começou a fazer 1, 2... jogadores, os ânimos se exaltaram, aquela confusão e tal. Aí eu expulsei um de cada lado, não sei o quê. E teve uma hora que foi um escanteio e eu estava próximo à área ali, perto do escanteio. Escutei a torcida do Grêmio, o jogo foi lá no Estádio Olímpico na época. E eu escutei a torcida do Grêmio gritar, parecia assim um gol, uma coisa... E eu estava lá na área. Quando eu olhei para o meio do campo, tinha um jogador do Grêmio no chão e um jogador do Palmeiras saindo assim meio que de fininho, né? Meio que... Aí eu me aproximei desse jogador do Grêmio, foi o Dinho, e ele estava ensanguentado, com o nariz correndo sangue. Aí eu falei, porra, e vi o jogador do Palmeiras saindo, que era o Valber. Eu falei, bom... E eu não vi nada, porque eu estava numa área, o que aconteceu foi no grande círculo, foi no meio do campo. Eu falei, e agora? Aí eu perguntei a um assistente, né? O assistente estava mais próximo, porra, o que houve ali? Cerdeira, não vi nada. Aí eu falei, porra, e agora? Aí perguntei a outro assistente, olha, não vi nada, que eu estava no escanteio, não vi. Então ninguém viu nada. Só que aconteceu, tinha um jogador com o nariz sangrando e o outro que... Aí eu comecei a deduzir. Falei, bom, o do Palmeiras deu um soco do Grêmio. Agora, o jogador do Grêmio, como não era flor que se cheirasse, que era o Dinho, que gostava de bater, ele deve ter feito alguma coisa pro jogador do Palmeiras. Eu falei, quer saber de uma coisa? Aí aquela pressão dos jogadores, uns defendendo, outros atacando, enfim, a confusão. Falei, eu vou fazer o que a minha psicologia aqui tá mandando. Pro Valber dar um soco no Dinho, o Dinho fez alguma coisa no Valber. Aí chamei os dois, vermelho nos dois. Pronto. Resolvi dessa forma, vermelho nos dois. Acertou? Não, e acertei. Aí tá bom. Mas qual foi o meu azar, né? Os dois saíram do campo, só que eles saíram pelo lado errado. O Dinho saiu pelo vestiário do Palmeiras e o Valber pelo vestiário do Grêmio. E aí começaram a caminhar para ir para cada um para o seu vestiário. O que aconteceu? Se cruzaram atrás do gol. A porrada estancou. A porrada estancou entre os dois. Eu já ia reiniciar o jogo, já estava tudo calmo para reiniciar. Aí os dois se encontraram lá fora do campo. Aí a confusão, aí todo mundo correndo, os jogadores saíram todos correndo para lá, e aí a imprensa no meio, a confusão danada. Resultado, porrada comeu e uma brigalhada danada. Mas no final das contas, esse jogo acabou foi 5-0 Grêmio. Era um jogo, acho que foi um jogo de Libertadores. Foi 5-0 Grêmio. O Grêmio deu um passeio. E aí no retorno, jogo em São Paulo, 5-0 Grêmio, né? Se esperava que o jogo fosse tranquilo, mole e tal. Aí o Grêmio ainda fez 1-0. O Palmeiras acabou fazendo 5 gols. O Palmeiras ganhou de 5-1. Se o Palmeiras faz mais um gol, a decisão seria por pênalti. Quer dizer, você vê como é que é o futebol. Um time ganhador de 5-0, por 5-0, faz um gol depois, na volta, toma 5 gols, cara.
E por pouco que o Palmeiras acaba ainda fazendo o sexto, que aí ficava saldos iguais, né? Iam pro pênalti, né? Mas eu apitei foi o jogo da ida, né? Esse que os Dinho Emocionante. Emocionante. Emoções fortes. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!